História dos povos indígenas do Brasil. Luta por direitos e desafios atuais. A história dos povos indígenas no Brasil é marcada por uma série de eventos trágicos e desafiadores desde a chegada dos colonizadores europeus no século XVI. Antes da colonização, estimativas apontam que havia entre 2 a 5 milhões de indígenas vivendo no território que hoje corresponde ao Brasil. Eles estavam organizados em diversas tribos e nações com culturas, línguas e modos de vida distintos. A chegada dos europeus trouxe doenças, conflitos e uma série de mudanças forçadas que reduziram drasticamente a população indígena. Durante o período colonial, os indígenas foram submetidos a um regime de escravidão, trabalhos forçados e despojo de suas terras. A coroa portuguesa implementou sistemas como as missões jesuíticas e aldeamentos, onde os indígenas eram convertidos ao cristianismo e utilizados como mão de obra. Essa tentativa de assimilação cultural e religiosa foi um dos primeiros desafios enfrentados pelos povos indígenas, que lutaram para manter suas identidades culturais e modos de vida tradicionais. Com a independência do Brasil em 1822, a situação dos indígenas não melhorou significativamente. O governo imperial continuou a incentivar a ocupação e exploração das terras indígenas. A Lei de Terras de 1850, por exemplo, teve um impacto negativo, pois facilitou a apropriação de terras indígenas por não reconhecer as posses tradicionais dos povos nativos. No período republicano, políticas de integração e assimilação continuaram a ser implementadas, muitas vezes resultando em violência e desapropriação. No século XX, a criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI, em 1910 e, posteriormente, da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 1967, foram marcos importantes na tentativa de proteger os direitos indígenas. No entanto, ambas as instituições enfrentaram inúmeros desafios, incluindo corrupção, ineficácia e falta de recursos. Além disso, o período da ditadura militar, 1964 a 1985, foi particularmente difícil para os povos indígenas, com a expansão de grandes projetos de infraestrutura que invadiram terras indígenas e causaram deslocamentos forçados. Um ponto de virada importante ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que reconheceu oficialmente os direitos dos povos indígenas às suas terras tradicionais, sua cultura e sua organização social. A Constituição de 1988 foi um marco na luta por direitos, assegurando a demarcação das terras indígenas e garantindo a proteção de seus costumes e línguas. Apesar desses avanços legais, a implementação prática dessas garantias tem sido lenta e repleta de obstáculos. Nos dias atuais, os povos indígenas continuam a enfrentar uma série de desafios. A demarcação de terras é um processo burocrático e frequentemente contestado por interesses econômicos, como o agronegócio e a mineração. Muitas terras indígenas permanecem sem demarcação oficial, o que deixa essas comunidades vulneráveis a invasões e conflitos. Além disso, a destruição ambiental, especialmente na Amazônia, ameaça diretamente a subsistência e o modo de vida tradicional dos povos indígenas. A luta pela preservação cultural também é um desafio constante. As línguas indígenas estão em risco de extinção, com muitas delas sendo faladas apenas por pequenos grupos de pessoas idosas. Iniciativas de revitalização linguística e cultural têm sido implementadas por diversas organizações indígenas e não indígenas, mas ainda enfrentam dificuldades em termos de financiamento e apoio institucional. A violência contra os povos indígenas é outro problema crítico. Conflitos com madeireiros, garimpeiros e grileiros de terras resultam frequentemente em assassinatos, ameaças e violações dos direitos humanos. A impunidade é um fator agravante, com muitos crimes contra indígenas não sendo investigados ou punidos adequadamente. Nos últimos anos, a mobilização política dos povos indígenas tem ganhado força, com lideranças indígenas ocupando espaços importantes na política nacional e internacional. O exemplo de figuras como Sônia Guajajara e Raoni Metuktiri mostra a importância de uma representação indígena ativa na defesa dos direitos e na formulação de políticas públicas. Os povos indígenas também estão se adaptando e utilizando novas tecnologias para fortalecer suas lutas. O uso de redes sociais e outras plataformas digitais permite que essas comunidades divulguem suas causas, denunciem violações e ganhem apoio global.
As mídias digitais têm sido uma ferramenta poderosa para a articulação de protestos e campanhas de conscientização. A educação indígena é outro campo vital para a garantia de direitos e a preservação cultural. Escolas indígenas têm sido criadas com currículos que respeitam e valorizam as culturas e línguas tradicionais, embora ainda enfrentem desafios como a falta de recursos e o acesso limitado à formação adequada para professores indígenas. A saúde indígena também exige atenção especial. Muitos povos indígenas vivem em áreas remotas, onde o acesso a serviços de saúde é limitado. Programas de saúde específicos para essas comunidades são essenciais para lidar com doenças que têm um impacto desproporcional sobre os indígenas, bem como para garantir a medicina tradicional indígena. Por fim, a aliança entre os povos indígenas e outros movimentos sociais é crucial para a construção de um Brasil mais justo e inclusivo. O reconhecimento e o respeito pelos direitos indígenas são fundamentais para a preservação da diversidade cultural e para o desenvolvimento sustentável do país. A luta indígena não é apenas pela sobrevivência de seus próprios povos, mas também pela proteção do meio ambiente e pela justiça social para todos os brasileiros. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!